Revisão da vida toda 2025. O que falta para o efetivo recebimento dos aposentados? Quais são os próximos andamentos no processo? Pessoal, para responder essa aula, que vai ser técnica e processual, mas eu vou quebrar o juridiquês, fica tranquilo, nós vamos precisar dividir em 3 fases. A primeira, eu vou explicar sobre as ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. Depois, no tema 1102, o recurso extraordinário, que é a revisão da vida toda propriamente dita. E, por fim, vou acabar com a explicação do seu processo em específico. Veja bem, isso é um dever do seu advogado te informar, mas eu sei que muita gente não tem resposta do advogado, então fica tranquilo. Eu vou falar aqui num panorama geral para você acalmar seu coração, abaixar sua ansiedade e saber o que nos espera em 2025. Se você quiser uma análise completa da sua aposentadoria, com cálculos, videochamada, verificamos erros ou no seu processo ou na sua aposentadoria, todos os documentos com um parecer jurídico e as medidas necessárias para aumentar o seu benefício, você pode pedir no WhatsApp do link do comentário fixado, que é o 61 985220420. Eu não estou aqui empurrando venda, eu só estou aqui para te servir. Se você quiser, vai ser uma honra, mas se você não quiser, não tem problema. Só de você estar aqui no canal do Professor Nakamura, eu já me sinto honrado, então já se inscreva aqui e já vamos mostrando na tela. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Comente amém para essa palavra de Filipenses. É a palavra de hoje para trazer 1 minuto de paz no seu dia, porque eu sei que está difícil, né, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, se você quer saber sobre andamento processual, é inevitável nós tratarmos das ADIs. Uma ADI é uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela vai apontar, ou pelo menos vai dizer que uma lei ou um trecho de uma lei, pode ser um artigo, pode ser até um pedaço de um artigo, é inconstitucional. E aí, quando você alega isso, cabe ao STF, que é o guardião da Constituição, falar o seguinte: olha, essa lei realmente é inconstitucional ou não. Essa lei é constitucional, essa lei segue a Constituição. Se for inconstitucional, o STF vai afastar a aplicação dessa lei. Essas ADIs surgiram lá em 99, 24 anos atrás, logo após a micro-reforma da Previdência trazida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa micro-reforma da Previdência, chamada assim pelos especialistas, trouxe algumas mudanças na lei, né, trouxe a Lei 9.876 de 99 e trouxe uma regra de transição, e a lei já trazia uma regra também definitiva. Porque como que era a aposentadoria antes de 99? Via de regra, iria se considerar as suas últimas 36 contribuições em um período de 48 meses, né? Então, as suas 36 melhores contribuições nos últimos 48 meses. Então, tinha gente que fazia até empréstimo no banco para poder contribuir mais. Tinha gente que fazia acordo com o patrão para assinar uma carteira maior, né, para falar para a Previdência que, ó, eu estou ganhando tanto, para poder se aposentar com um salário maior. Tinha gente que fazia isso.
Então, o que os políticos fizeram? Falaram, olha, não está justo. O trabalhador precisa se aposentar de acordo com aquilo que ele contribuiu ao longo da vida. Só que nós tivemos uma mudança de moeda em julho de 94. Então, o que os políticos, uma vez na vida, os políticos acertaram e o INSS não cumpriu isso aí? Os políticos falaram o seguinte: olha, vamos fazer duas regras principais. Uma das regras vai ser de 94 em diante para proteger o segurado da inflação. Segurado é todo mundo que contribui para o INSS, tá? Vamos entender assim só para facilitar, tá bom? Então, se o intuito dessa regra de 94 em diante era proteger você da inflação, ela não pode te prejudicar. Porque qual que seria a outra regra? Uma das regras de 94 em diante e a outra regra incluindo as contribuições anteriores a 94, deixando a critério do segurado optar pela regra mais favorável, mais vantajosa. Ok? O que isso na lei, tá? Na lei, a lei, né, com a força de lei, que o INSS fez? Ele simplesmente, tapou os olhos, os ouvidos para uma das regras. Ele falou: olha, vai dar muito trabalho ficar calculando cruzeiro, cruzado, cruzado novo, convertendo para reais. Vai dar trabalho demais, sô. Eu que não quero esse trabalho para mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou só escolher uma regra de 94 em diante, porque já está tudo em reais mesmo. Aí fica mais fácil de eu fazer as contas aqui para aposentar esse pessoal. Foi isso que o INSS fez, meus amigos. O INSS ele fechou os olhos para uma das regras que já existia na lei e aplicou a regra de 94 em diante para todo mundo. E em 99, olha só, o PT, o PCdoB, o PDT, o que eles fizeram? Eles, então oposição, eles eram oposição na época, eles entraram com essas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. Eles falaram: olha, essa regra é inconstitucional, você não pode prejudicar o segurado, entre outras alegações, como a carência do salário maternidade, né? Será que uma mulher que engravidou quando ela tem o filho, para ela receber o salário maternidade, será que ela tem que ter a carência de 12 meses? Será que ela tem que ter contribuído por 12 meses ou só de estar trabalhando com carteira assinada por um mês ela já teria direito a receber? Então, eles entraram com essas ADIs para discutir várias regras, inclusive o fator previdenciário. Tá? Então, o espírito do legislador foi proteger o segurado da inflação. O espírito dos partidos em 99, lá atrás, quando eles entraram com a ação e eles eram oposição, foi proteger o segurado. Então, todo mundo, pelo menos na teoria, queria proteger o segurado. Só que o que aconteceu na prática? Essas ADIs tiveram uma decisão liminar, né, uma decisão temporária, uma decisão não definitiva. Né? O STF julgou de forma liminar só para dar uma urgência ali, mas deixou as coisas como estavam. E adormeceu. O processo adormeceu. Teve mais alguns andamentos, mas na prática o processo adormeceu. Eis que chega a ação da revisão da vida toda. Em dezembro de 2019, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que faz justamente esse controle das leis, não perante a Constituição, né? Porque aí o guardião da Constituição é o STF. Mas, né, entre esse conflito de leis infraconstitucional, esse conflito abaixo da Constituição infraconstitucional, cabe ao STJ. Inclusive, existe uma corrente que diz que a revisão da vida toda nem deveria ter subido para o STF, deveria ter ficado no STJ.
qual que foi a decisão do STJ? Foi unânime a favor dos aposentados, né? Então, os ministros do STJ julgaram de forma favorável para os aposentados. O INSS não ficou contente, entrou com embargo de declaração. Toda essa história que vocês estão ouvindo aí do INSS hoje em dia, eles já tentaram colar lá nos ministros do STJ. E os ministros do STJ, mesmo assim, falaram: não, ó, INSS, ó, paguem os aposentados. O INSS perdeu 2 vezes no STJ, aí entrou com o recurso extraordinário no STF e aí sim subiu o processo para o STF. No STF, em 2020. Em dezembro de isso, aí o STF decidiu que iria julgar, porque ele poderia falar que era uma causa infraconstitucional, né? Era uma causa que era só para o STJ julgar, mas não, o STF falou, vou julgar e vou atribuir um tema de repercussão geral, ou seja, o STF entendeu que é uma causa importante e deu o número de tema 1102 da repercussão geral. Repercussão geral vai repercutir para o Brasil inteiro. Vai se aplicar para todo mundo no Brasil. Na via judicial, não vincula na via administrativa. Por isso você tem que entrar com ação judicial. Em dezembro de 2022, tivemos a vitória presencial, né? Em março, vocês sabem o que aconteceu, né? Faltando 15 minutos, 11h45 da noite, 23h45, o ministro Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, então, né, pode ver que o pessoal não quer pagar a revisão da vida toda. O Nunes Marques, faltando 15 minutos para o final do julgamento, já tinham dado vitória para os aposentados, todos os ministros já haviam votado, já tinha encerrado o julgamento, faltando 15 minutos só para finalizar o prazo. O Nunes Marques, no plenário virtual, pediu destaque. Ele reiniciou o julgamento, zerou os votos e recomeçou. E aí foi julgado só em dezembro de 2022, dando ganho de causa para os aposentados. Então, mesmo com todas as manobras, a justiça foi feita em dezembro de 2022. Inclusive, eu estive presente em todos os julgamentos da revisão da vida toda no STF. Fiz um vídeo muito emocionado, até porque minha mãe também está passando por essa questão, né, da revisão da vida toda, entre outros aposentados que eu conheço pessoalmente, além, é claro, dos nossos clientes e de todos vocês aposentados. Então fiz um vídeo muito emocionado. Por quê? Todos os advogados presentes choraram, todos, né, assim, ficaram emocionados. Isso foi fato, foi realmente um julgamento emblemático. Mal sabia a gente, qualquer um, que depois entraria nessa enrolação sem fim. Por quê? Porque o tema 1102 teve a decisão do mérito, decidiu. Os aposentados podem sim escolher pela regra anterior a 94, se for mais vantajoso, então, né, tem que fazer o cálculo, beleza. Aí, o INSS entrou com os embargos de declaração e o Barroso lembrou que tinha essas ADIs lá de 99. E o Barroso colocou em pauta junto com o tema 1102. Então, no dia 1º de fevereiro de 2023, eu estava na inauguração do ano judiciário, no ano do Poder Judiciário. E estava pautada a revisão da vida toda. Seria o primeiro processo de 2024. Foi adiado. Depois, fevereiro, pautou de novo, foi adiado de novo. Então, foi adiado 3 vezes. Até que foi julgado em 11 de março. E aí, a decisão que os ministros tinham proferido nas ADIs em dezembro de 2023, 7 ministros formaram maioria, incluindo o Barroso, incluindo o Zanin, para falar que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda, para falar que as ADIs eram um processo diferente, não iria interferir na revisão da vida toda. 4 meses depois, em 11 de março de 2024, os ministros presencialmente mudaram o entendimento na frente das câmeras.
e falaram que as ADIs iriam sim interferir na revisão da vida toda. E é por isso que a gente tem que falar das ADIs. Ah, doutor, deixa a ADI para lá. Bem que eu gostaria, meus amigos. Bem que eu gostaria. Mas foram os ministros do STF que não deixaram as ADIs para lá. As ADIs que surgiram para proteger o segurado acabaram atrapalhando a vida do aposentado. E não só isso. Os partidos ficaram silenciosos. Não falaram nada, não recorreram, não fizeram nada. Por quê? Porque em 99 eles eram oposição. O PT era oposição, né? E agora são situação. Estão com o poder nas mãos. Então as ADIs que surgiram para proteger você aposentado, agora atrapalhando a sua vida, atrasando todo esse pagamento. Então a gente vai ter que ter o julgamento dos embargos nas ADIs, que faz o pedido de modulação para proteger quem tem ação judicial. Só que tem correntes dizendo que esse julgamento das ADIs, ainda assim, não deve interferir na revisão da vida toda. Eles podem coexistir. Então é por isso que a gente precisa do fim do julgamento das ADIs, dos embargos de declaração. Os embargos nas ADIs são a favor dos aposentados. Já os embargos de declaração no tema 1102 foi oposto pelo INSS, porque o INSS perdeu a revisão da vida toda, então foi ele que entrou com os embargos de declaração no tema 1102. E para o seu processo ter o trânsito em julgado, para você receber o reajuste e os atrasados, precisa do término do tema 1102. Então, qual que é a escadinha aqui? Quais são as próximas fases ao nosso entendimento, né? No nosso ver? O que, para mim, deveria estar liberado já era o reajuste imediato. Beleza, mas vamos lá. Vamos falar aqui aos olhos do STF, tá? Não é o que o professor Nakamura acha que deveria acontecer. É o que o STF está fazendo. Vai ter que encerrar as ADIs para depois encerrar o tema 1102 e daí o seu processo em específico voltar a ter os andamentos necessários. E é por isso que você precisa ter o seu processo redondinho, sem erros. Porque depois que voltar a correr os processos, quem tiver cálculo errado, quem tiver documento errado, ou o juiz vai extinguir ou vai mandar lá para o final da fila. Código de Processo Civil, ordem cronológica de julgamento. Ele vai proferir um despacho, vai falar, fulano, faltou o cálculo, faltou o documento, faltou alguma coisa. Aí você vai lá, vai ter, ou o juiz vai extinguir, vai nem dar chance de você arrumar isso aí, ou se ele tiver bonzinho, ele vai te dar a chance de você arrumar, mas mesmo assim, aí você já vai lá para o final da fila. Por isso que sempre, se você quiser, uma análise completa ou do seu processo ou da sua aposentadoria. Existem mais de 20 revisões de aposentadoria que não precisam esperar o STF e muita gente já está recebendo. Recebe reajuste, recebe atrasados e a hora que sair a revisão da vida toda vai incrementar ainda mais o seu benefício. Eu espero ter te esclarecido as principais dúvidas processuais, né? Então, precisamos do término das ADIs, depois do tema 1102, para daí o seu processo em específico voltar a ter os andamentos necessários para prosseguir com o pagamento. Então, quando eu explico sobre RPV, sobre precatórios, precisa seguir esse caminho primeiro para o seu processo finalizar com resultado positivo. Quero que Deus te abençoe grandemente. Quero que você deixe um comentário aqui. Qual a sua opinião sobre o que estão fazendo com os aposentados na revisão da vida toda? Porque eu vou fazer mais vídeos sobre isso. Vou também no STF, vou na Avenida Paulista, vou onde for necessário levar a voz do aposentado. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.